O horário de verão terminou nesse final de semana, mas no Congresso continua tramitando um projeto de lei que quer acabar com a mudança no fuso horário. A nossa equipe entrou em contato com especialistas para saber se realmente vale a pena deixar de aplicar o horário de verão no país. No último sábado, os ponteiros dos relógios voltaram ao normal. É que terminou o horário de verão e os relógios foram atrasados em 1 hora. Quando se fala nas mudanças no fuso horário, nas ruas, as opiniões são bem divididas. Porque quando você sai, por exemplo, quando eu saio do serviço ainda está claro, né? O horário de verão, de inverno já é ruim, porque quando eu venho trabalhar já está escuro ainda. Eu gosto, o ruim é para acordar cedo, né? Mas o dia parece que fica mais longo. Muito calor, eu sinto mal. Se fosse no horário de trabalho, assim, ficaria um pouquinho ruim para se acostumar, acordar de manhã, essas coisas. Mas a polêmica envolvendo o horário de verão saiu das ruas para o Congresso Nacional. É que na Câmara foi lançado um projeto de lei que quer acabar com o horário de verão. Ele foi lançado em 2007, mas até agora não tem nenhuma data para ser votado. O autor do projeto de lei é o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Para ele, a economia é mínima diante dos prejuízos causados pela alteração do fuso horário, que, segundo o deputado, faz mal à saúde e aumenta o número de acidentes causados por fadiga, confusão de raciocínio e irritabilidade. Do outro lado, o governo argumenta que a mudança do horário diminui os gastos com energia elétrica. Tudo isso porque nos horários de pico, entre 6 da tarde e 9 da noite, aproveitando a luminosidade do sol, menos lâmpadas e aparelhos elétricos estarão ligados ao mesmo tempo, e o consumo geral então cai. Para esse ano, a economia estimada foi de 147 milhões de reais. A nossa equipe de reportagem foi em busca de explicações técnicas para saber se realmente compensa acabar com o horário de verão, ou se vale a pena investir na medida para diminuir os gastos. Uma das empresas que conversamos foi o Instituto Acende Brasil. O diretor da instituição explicou que com essa medida é possível reduzir gastos com investimentos em todo o sistema de energia. Uma usina que teria que já existir, ter uma capacidade instalada para atender a essa potência adicional, deixaria de ser necessária. Então, supostamente, seria uma usina de mais de 2.000 megawatts, cuja estimativa de custo de construção seria qualquer coisa perto de 5 bilhões de reais. É um investimento que se adia, se posterga, não precisa fazer daquele ano, vai se fazer em anos futuros na medida em que a demanda cresça. O presidente da consultoria Timos Energia, João Carlos Melo, segue na mesma linha de raciocínio. Ele concorda que o horário de verão causa efeito positivo no setor. Na sua opinião, a economia com horário de verão ultrapassa o valor estimado pelo governo. Nesse horário, que a gente chama horário de ponta, às 19 horas, é uma redução em torno de 4,5%. Tá? No todo do horário de verão é 0,5% do consumo. Tá? Ou seja, pode parecer pequeno, né? 0,5%, mas é um número razoavelmente considerável em termos de reais, que é um pouco mais até do que a estimativa do governo. A minha estimativa é em torno de 180 milhões o benefício. Sobre os prejuízos causados pelo horário de verão à saúde das pessoas, a médica Keila Fachin explica que a alteração no fuso horário interfere sim na saúde, mas que é possível se adaptar rapidamente às mudanças. Tem alguns prejuízos sim. Você tem uma diminuição da capacidade de concentração, uma diminuição da capacidade de raciocínio, às vezes, de memória, um aumento de irritabilidade. E todas essas alterações podem causar alterações mais para frente. Você demora de 1 semana a 14 dias para se adaptar a esse novo horário. Mas a gente se adapta. O projeto está em tramitação na Comissão de Seguridade Social e Família e precisa passar ainda por outras 2 casas para ser aprovado, a de Minas e Energia e a de Constituição e Justiça. Se aprovado, pode ser enviado diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. William, 147 milhões. A nossa reportagem deixou bem claro aí as razões de manter ou de não manter o horário de verão, mas 147 milhões de economia é a estimativa do governo. E deve ficar muito perto disso. Mas o que são 147 milhões para a nossa economia? Nossa economia, pegando a questão da energia, poderia se revertir em investimentos de novas fontes de energia renovável, né? O Brasil é líder em pesquisa, mas só que esse valor
ele foi economizado. Nós tivemos em 2015 para 16, De 15 para 16. 15 para 16 uma economia que foi maior. Desse ano foi em torno de 170 milhões, esse ano espera 147. Muito provavelmente essa queda se dá pela baixa atividade econômica também, são máquinas, equipamentos que ficaram mais tempo desligados ou não utilizados. Sim. Né? Então, esse valor ele poderia ser aprimorado. Se deu economia na demanda de megawatts, porém, e também de valores, mas também poderia ser melhor reinvestido nesse caso. Você falou que o Brasil é líder em pesquisa a respeito do uso de energias renováveis, mas a gente não é campeão no uso das energias renováveis. Não, não somos. O Brasil tem um grande potencial de energia renovável, não somente a questão do etanol, que é o mais conhecido, o biodiesel, mas também de outras fontes, como, por exemplo, a usina de ondas de Pecém, né, que são braços que ficam em torno de 3 quilômetros da costa, mas que ficam movimentando energia. Também nós temos uma questão da quantidade de rios que nós temos que pode ser utilizada usinas com turbinas horizontais e não verticais, que são as convencionais das grandes usinas hidrelétricas. Como se fossem rodas d'água? Como se fossem rodas d'água, mas com um mecanismo que tem maior potência e tem outra atividade. A questão de utilização de placas fotovoltaicas, como tem a usina de energia de Itauá, no Ceará. Ou seja, o Brasil ele tem uma infinidade, tem uma grande variedade, aliás, de investimento e de possibilidades e que foram investidos pelos Ministérios de Energia, BNDES, outras áreas também, outros fundos também que trabalharam com isso. Só que, lamentavelmente, a gente encontra muita barreira para poder substituir a energia tradicional. Né? Então, e também destaca a eólica, também que teve um crescimento até de 40%, mas que não atende. O Brasil, cada região do nosso país, ele tem uma característica natural que pode ser utilizada e aplicada na questão da energia renovável, e o que nos tornaria relativamente menos dependentes de uma questão hidrelétrica somente. Então, é uma questão de atitude, porque condições nós temos. Né? Nós temos aí a COP da Federal do Rio de Janeiro, que é a que desenvolveu essa de Pecém, a usina de ondas, e tem outras áreas também, muitas outras pesquisas ao longo do país nas universidades públicas. A questão é sair da academia e ser implementada na economia. E essas duas muitas vezes não se conversam por falta de atitude, muitas vezes, do poder público. Não é nem de dinheiro, não é nem de investimento. Nem de investimento, falta de atitude muitas vezes do poder público de não implementar o que já foi desenvolvido.